Vai fazer o último pilar agora, que é pesquisa e inovação. Não sei se eu vou conseguir ser tão rápida, mas acredito que sim. Bom, então esse é o último pilar, né, do modelo e fala sobre uma avaliação de como estamos, né, em termos de pesquisa científica e inovação e tecnologia aplicadas ao esporte. Basicamente, o pilar então fala sobre esse desenvolvimento, como é que são coletadas, coordenadas, disseminadas as informações relativas à ciência, à pesquisa científica e à inovação, com que extensão as nações, no caso do projeto internacional, se avalia isso, e a questão-chave também seria como é que está a busca por essa inovação e por essa utilização da pesquisa científica aplicada. Os indicadores são dois. Esse é o primeiro, que é aquele primeiro aspecto, se ela é coletada, coordenada e difundida entre os técnicos e as confederações. E aí uma série de fatores críticos, como suporte financeiro, se tem um centro nacional de pesquisa, a participação das universidades, a coordenação no nível das modalidades nas confederações ou mesmo nesse Centro Nacional de Pesquisa, base de dados também nesse pilar, como a gente já viu em outros, ou seja, informação, como no pilar 2, rede de comunicação e difusão, né, nos diferentes segmentos envolvidos, a utilização, como os atletas então absorvem essa informação e se absorvem, o quanto absorvem e aplicam nas suas modalidades e na sua própria formação e capacitação, que já foi colocado bastante pela Catalina em relação ao pilar relativo aos técnicos. E o segundo é que para a gente verificar se esse apoio da ciência está desenvolvido ou está fornecido em cada nível do esporte de rendimento, ou seja, desde a base até o altíssimo rendimento, né? E esses dois fatores críticos, se as áreas de desenvolvimento de atletas têm suporte e projetos de inovação, e se existem laboratórios de campo, que a gente conseguiu uma melhor tradução para o termo, ou cientistas que desenvolvem testes, aplicam tecnologias e cooperam diretamente, né, com os técnicos no desenvolvimento ou nos centros de treinamento, e como a gente viu também não são muitos. Bom, então em relação ao primeiro tópico, eu não vou falar fator crítico por fator crítico, mas um apanhado do pilar. O centro de pesquisa que a gente tem é o ligado ao Comitê Olímpico Brasileiro, né, e ao Instituto Olímpico Brasileiro, a gente já ouviu falar um pouco disso. Então não há um centro nacional público, não há um centro nacional vinculado ao Ministério, enfim. O que houve e está sofrendo algumas modificações foi a formação de uma rede, que é a rede Senesp, que envolve faculdades e universidades do país, de diversas regiões, no sentido de, nos seus laboratórios, desenvolver pesquisas aplicadas. Atualmente, pelo menos nos dados que a gente levantou naquela época, eu dei uma checada agora, semana passada, nós temos 9 universidades envolvidas. Se não me falha a memória, a gente já teve um período que havia o maior número de universidades. Depois alguém pode me corrigir. Em relação à comunicação e à difusão, né? Qual é o esforço do governo federal em disseminar esse conhecimento para que ele chegue na prática, e a gente não identificou programas em que atletas de alto rendimento, técnicos e as próprias confederações recebam também, em termos agora de apoio, diretamente para esse desenvolvimento científico. Quando perguntado aos dirigentes, eles meio que confirmam isso que a gente verificou, que eles consideram que o apoio das confederações, deles mesmos, né, das suas confederações, das suas modalidades, varia entre razoável e ruim, né? Os dirigentes que responderam, pelo menos nas suas confederações, reconhecem que não há um trabalho em relação a isso. Os atletas, quando nós perguntamos se eles acham que é aplicável a pesquisa científica na modalidade dele, no treinamento dele, tanto em termos de pesquisa como em termos de tecnologia e inovação, um grande percentual
considerou de razoável para muito baixa, e um grande percentual nem sabe responder essa questão. Então, talvez não esteja mesmo chegando para os atletas a importância, né, do conhecimento científico ao desenvolvimento dele como atleta. Já na resposta dos técnicos, a gente vê, embora também as maiores respostas ligadas ao razoável, baixo e muito baixo, mas o não sei ou não aplicável, o técnico já tem uma visão diferenciada da possibilidade de aplicar a ciência na sua formação e no seu trabalho junto com os atletas. Os dirigentes também avaliam como razoável e insuficiente, metade deles diz que é insuficiente, metade é razoável. Em relação à disseminação, então uma coisa é a aplicação, mas como é que se chega o conhecimento científico, né? Os dirigentes continuam, nesse caso afirmam que na sua estrutura de confederação, na modalidade, existe uma pessoa responsável para transmitir isso para os técnicos e para os atletas, outra metade diz que não tem. Os técnicos afirmam que 90% diz que eles não recebem material sobre pesquisa na modalidade dele, e também tem pouca, agora com o programa cobre talvez um pouco mais, mas tem pouca oportunidade, né, 86% diz que não tem oportunidade de participar de um seminário de atualização, enfim, de se atualizar em termos de conhecimentos científicos na área. A utilização. Então, quem efetivamente usa, ou se usa ou não se usa no Brasil a pesquisa. Na visão dos atletas, tanto a pesquisa, como as tecnologias, como a inovação. Não vou ficar repetindo. A gente vê o mapa dos atletas também com grande percentual de não sei e razoável para insuficiente e ruim. E o mesmo perfil que a gente viu na própria aplicabilidade, né? Os atletas também não avaliando bem, mas com maior conhecimento em relação a isso que já era esperado. Mas eles também acham que usam pouco, né? Razoavelmente ou insuficientemente, ou de maneira ruim na sua prática como técnico. A existência de um cientista do esporte que coopera com os técnicos, seria aquele cientista de campo, né, dos laboratórios de campo daquele tópico, a maioria diz que de certa forma sim. E aí a gente acredita que então existam muito mais trabalhos que o próprio técnico se alia a uma pessoa, a um pesquisador de uma maneira mais individual, a gente está supondo, né? Então, ou ele busca individualmente isso, não que haja uma política. E, surpreendentemente, 83% diz que conta com essa cooperação. Em relação à formação dos técnicos, aí também tem uma relação com o pilar 7, eles afirmam que eles frequentemente buscam informações, né? E outra parte, mais de 60%, e mais de 60% diz que então quem busca usa, né? Ele vai atrás da informação e ele aplica no seu dia a dia junto ao trabalho com os atletas. E aí, em relação ao segundo aspecto, dos diferentes níveis de desenvolvimento do esporte, a gente não identificou um apoio efetivo para projetos nem de identificação de talentos, aí falando agora também dos outros pilares, né? Nem para equipamentos, instalações esportivas, nem para as políticas e os treinadores nas diferentes áreas e todos os demais pilares. E havia questões sobre o apoio científico nos outros pilares também, então a gente confirma que não há efetivamente esse apoio. E também na participação esportiva de jovens e crianças, nos programas de treinamento, não há testes, né? Algumas modalidades trabalham, a gente sabe, pesquisa sobre tratamento de lesões e o programa de educação para técnicos e desenvolvimento de treinamento de materiais, a gente já sabia do trabalho do Comitê Olímpico, então, exceto o COB em nível federal, a gente não tem. Aqueles laboratórios de campo, então, a gente não tem registro, que eu acabei de falar naquele outro gráfico, a gente sabe que tem trabalhos que são realizados, que existem pesquisadores que trabalham junto com treinadores, e um exemplo aqui de algumas modalidades que a gente tem conhecimento, as pessoas do grupo de pesquisa têm conhecimento que isso acontece, né?
mas não um programa nacional ou não um plano nacional, uma política nacional para isso. Bom, então em termos de pontos fortes, existem iniciativas, e até a gente extrapolou um pouquinho a questão do próprio SPLIS, porque a gente começou a escrever um pouco mais sobre isso, eu e a Cacilda, que é minha orientadora de mestrado. Por exemplo, a agência de financiadora de pesquisa, uma das agências que se chama FINEP no Brasil, de inovação e pesquisa, abriu uma série de alguns anos, acho que 2 ou 3 editais, buscando no país projetos de inovação tecnológica, principalmente. E ou a gente não acha, como vários dados a gente já falou que a gente não acha no Brasil, mas abre o edital, tem verba e não tem projeto. Então tá se abrindo um apoio, mas os próprios pesquisadores, as próprias pessoas envolvidas com rendimento acabam não desenvolvendo projetos, né? Então, mas já está tendo essa sensibilização pelo menos. E em termos de pontos fracos, aí a gente entende que é uma cadeia. Assim, tem programas pontuais ocorrendo isoladamente, sem integração e sem uma coordenação central, não tem nenhum centro nacional de pesquisa, mas talvez o centro do COB possa fazer esse papel, e aí acho que é uma questão da gente discutir aqui no Brasil, internamente, quem vai cuidar do quê, né? De repente a gente conseguir fazer uma gestão mais estratégica, para não dividir ações, não sobrepor ações, ou não deixar de fazer algumas ações. Então, alguns programas começam e terminam, por exemplo, esse do financiamento, acho que por não ter projetos, a agência financiadora não lançou novos editais, oferecendo recurso, né? Isso já foi falado em vários aspectos aqui, a defasagem, então, entre a ciência e a prática, desde a formação do treinador, a distância que a gente vê que o atleta viu aí nos dados, o atleta não vislumbra que a ciência possa colaborar na melhora da performance dele. Muitas vezes a gente tem relatos de que o atleta nem acredita, né, que ele possa ser trabalhado e melhorar o seu desempenho. Acho uma questão de cultura também. A disseminação e a divulgação é bem limitada. A gente tem um boletim, que eu esqueci de falar, que o Comitê Olímpico Brasileiro lança com artigos, tentando atualizar os técnicos, né, e o pouco que eles encontram é dessa publicação do COB, uma linguagem próxima a ele, mais aplicada. E então isso tudo dificulta aí essa aplicabilidade das pesquisas no campo prático. É isso. Então vamos